Olá, gente! Hoje finalmente chegamos no fim do nosso curso de Mindfulness para a prática clínica, Mindfulness e Psicoterapia. Ao longo desse curso e dessa jornada que a gente percorreu junto, a gente identificou muito quais são esses fundamentos teóricos, as principais técnicas de Mindfulness, como que o Mindfulness relacional funciona e essas técnicas que amplificam e ampliam essa capacidade e, sobretudo, entender quais são as principais aplicações clínicas dentro do contexto psicoterapêutico. Portanto, como a gente elaborou em todas essas aulas, esses foram os 4 principais temas que a gente trabalhou aqui, que é essa ideia de entender o que é Mindfulness, entender as práticas de Mindfulness, entender a interlocução do Mindfulness dentro da relação terapêutica e as suas aplicações de acordo com cada quadro clínico dos nossos pacientes. E agora você pode fazer uma pergunta: mas André, e agora? O que eu vou fazer com tudo isso? Afinal, como eu aplico? Como que eu vou de fato colocar isso em prática? Nessas horas, eu tenho uma dica que é principal e ela é bem simples, mas ela pode ser transformadora nesses próximos passos que você vai percorrer. Eu acho que a principal ideia é simplesmente comece de maneira simples. Eu acho que a principal ideia aqui é simplesmente comece aos poucos, de maneira leve, com passos pequenos. E depois você vai elaborando, aprimorando, se aprofundando nessa aplicação do Mindfulness e também no entendimento cada vez mais profundo que não tem fim. É um sistema de pensamento e um sistema de práticas que é extremamente complexo, extremamente extenso, amplo, em diversos níveis de aplicação. Isso aqui é só o primeiro passo, é só uma introdução de como que você vai fazer isso na sua clínica. E eu acho que é importante entender que às vezes a gente fica esperando muito o momento ideal para colocar isso em prática, ou o paciente que seja perfeito para essas aplicações, ou um contexto de segurança perfeita para aplicar tudo aquilo que a gente está aprendendo. Mas o importante é você entender que a prática clínica, o serviço psicoterapêutico é algo vivo, algo orgânico, algo espontâneo, fluido, dinâmico e muitas vezes instável, imprevisível. Então, tudo isso faz com que a gente às vezes possa dar uma travada, ficar mais inseguro, mas também a ideia é a gente conseguir encontrar essa autoconfiança no nível de entender que tudo isso dessas aplicações, dessas incorporações vão acontecer de maneira também adaptando a essa espontaneidade, a essa fluidez dos processos clínicos. Por isso, a ideia aqui é inserir o Mindfulness como um elemento fluido dentro da escuta terapêutica, dentro do seu espaço psicoterapêutico, dentro do seu serviço que você oferece. E não algo como algo rígido, algo protocolado, algo separado, algo em blocos, mas sim de uma maneira bastante espontânea, bastante orgânica, frente à sua personalidade, ao seu jeito e também o que o paciente traz dentro daqueles contextos clínicos em que vocês estão trabalhando juntos. Então a ideia é a gente conseguir ter essa flexibilidade de começar, de aplicar de diversas formas. Você pode, por exemplo, começar com micropráticas, propor, por exemplo, momentos de respiração consciente, exercícios de escaneamento corporal curto, passar esses próprios exercícios em planos de ação em casa, trazer, por exemplo, reflexões sobre o que é a consciência, como que ela funciona, qual a relação das emoções com o corpo, com as sensações físicas, dentro de cada contexto e episódio que a pessoa traz em cada sessão. Então, é essa capacidade flexível, plástica, no sentido de entender que existem diversas formas adaptáveis de você encontrar a maneira certa de aplicar o Mindfulness no seu serviço psicoterapêutico. E o mais importante é a ideia da intenção, da motivação, da clareza profunda sobre como você está conduzindo, como você está aplicando o Mindfulness na sua prática clínica. E não exatamente em quanto tempo vai durar uma prática de Mindfulness, uma prática de consciência plena,
ou a complexidade das diversas técnicas e ferramentas que você pode utilizar, mas sim um entendimento mais amplo, mais profundo, mais simples, né? Mais minimalista do que é o Mindfulness e como que ele pode ser amplamente utilizado no seu espaço clínico e na vida como um todo. E outro ponto essencial: desenvolver o seu próprio estilo clínico com o Mindfulness. Você precisa criar familiaridade com a maneira como você vai aplicar para você se sentir à vontade, para que seja algo fluido e espontâneo. E isso, de fato, é o mais importante, ser simples, mas verdadeiro. Então isso significa você conseguir encontrar várias, diversas maneiras de integrar o que você aprendeu aqui nesse curso junto com o seu estilo, com a sua personalidade profissional, com os seus valores de vida, com os valores e da ética que você encontrou no seu processo terapêutico, no seu processo do seu serviço psicoterapêutico, no vínculo como um todo que você desenvolve com seus pacientes, que cada vínculo é diferente. Então, é nessa capacidade de entender as diversas maneiras que você vai conseguir criar esse seu próprio ritmo, a sua própria fluidez. E isso que vai fazer com que o Mindfulness seja inserido na clínica de uma maneira efetiva e cientificamente comprovada. É nessa realidade propriamente dita. Eu acho que basicamente a palavra-chave aqui para a gente trabalhar é que a prática ela ganha força com um lugar autêntico. Então a palavra-chave seria a autenticidade. Ser verdadeiro no que se faz, no que se vive, no que se sente, no que se pensa e no que se transmite. Então não é só sobre decorar meditações gravadas, pelo contrário. A pior coisa que você pode fazer é começar a ler as meditações, decorando elas e aplicando como se fosse uma transcrição de texto. Mas é sobre estar presente, viver de maneira presente, ter uma motivação benevolente, compassiva, gentil, uma postura mindful, no sentido de, no momento em que você consegue corporificar o mindfulness, ele consegue ser transferido, né? Ele consegue ser transbordado, né? Ele consegue ser vinculado a novas redes de relacionamentos e as pessoas assim conseguem colher esses benefícios com a própria prática. E por isso, de fato, a gente vai cair agora no que é o mais importante para se conseguir ter tudo isso, que é a prática pessoal. A prática pessoal é o substrato, é a semente, é o nutriente que vai fazer com que todas as outras diversas dimensões que a gente está falando, a dimensão prática, teórica, a relacional, todas elas, todas essas esferas aconteçam de maneira natural e espontânea. Não adianta nada aprender tudo isso de maneira cognitiva, racional, e você não tem a prática pessoal, seja uma prática duradoura, seja uma prática de curto prazo, antes de sessões, por exemplo, de psicoterapia. A ideia é que quanto mais você praticar, quanto mais você viver o Mindfulness, mais natural vai ser integrar isto na sua clínica, de uma maneira coerente, de uma maneira harmoniosa, de uma maneira em que tudo isso vai perpassar com naturalidade e simplicidade. E a relação terapêutica, dentro desse contexto, é atravessada por toda essa energia consciente que você desenvolveu com a sua prática pessoal. E isso vai cada vez mais criando essas condições de um espaço de terapia, um espaço de cura, um espaço de cuidado, de segurança, de atenção, de aceitação, de curiosidade, de humildade, de não julgamento, enfim, todas as habilidades, todas as categorias, todas as características que precisam existir dentro de uma relação terapêutica acontecem de maneira natural e espontânea com a corporificação do Mindfulness. Bom, então é isso, gente. Chegamos ao final do nosso curso de Mindfulness na prática clínica, Mindfulness e psicoterapia, e nos encontramos
outros cursos e outras disciplinas que vão ser fundamentais para uma formação sólida e que você consiga ter uma prática clínica cada vez mais aprimorada e aprofundada para ajudar o maior número de pessoas.